Em 1 Coríntios 15, nós vamos ler, obrigado, o verso 58. E junto com esse verso 58, vamos ler também Efésios capítulo 2, verso 10. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Chamar a atenção dos irmãos para o finalzinho do versículo 58. Vamos dar uma atenção especial, para a parte B do versículo. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos auxilie na ministração da Tua Palavra, no ouvir, Senhor, da Tua Palavra, e que o Teu Santo Espírito visite o nosso coração e aplique a Tua Palavra em nossas vidas, de tal maneira, Senhor, que a Tua vontade, o Teu propósito eterno em Cristo Jesus, realmente, ó Deus, frutifique em cada um dos Teus filhos, para a glória, Senhor, e para o louvor do Teu santo nome. Confiamos em Ti, Senhor, na Tua ajuda, no Teu socorro neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse finalzinho do capítulo 15 tem para nós uma verdade maravilhosa, Depois que temos compartilhado o capítulo inteiro, ela salta aos nossos olhos, Ela sobressai. Quando Paulo diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Ou seja, ele mostra claramente que o que tem valor e o que permanecerá eternamente é aquilo que é formado, aquilo que acontece, Aquilo que é realizado, aquilo que procede, aquilo que, na verdade, pertence ao Senhor Jesus. E todas as demais coisas, automaticamente, elas são colocadas num lugar, numa posição onde não tem valor. Não existe um lugar neutro nisso. Existe aquilo que tem valor aos olhos de Deus e aquilo que não tem valor aos olhos de Deus. E essa é uma questão que nós precisamos ver claramente enquanto estamos aqui neste mundo. Porque se as nossas mãos estiverem ocupadas com aquilo que não tem valor para Deus, a nossa vida será perdida, na verdade, Não terá nenhum significado, não terá nenhum valor, Não, como disse João lá no capítulo 15, não permanecerá, pois
O que estará, né, diante do Senhor é aquilo que terá, né, a própria natureza de Deus, a própria presença de Deus. Capítulo 4 de Efésios, a palavra diz que Cristo Jesus, ele vai encher todas as coisas. E quando ele encher todas as coisas, vou estar aqui no capítulo 15, 1 Coríntios, tudo será derramado aos pés do Pai, né? Para que o Pai seja eternamente tudo e em todos. Fora disso, tudo mais será reduzido a nada, né? Perecerá. Então nós vamos meditar um pouco nessa grande verdade, né? Então podemos dizer aí, olhando para 1 Coríntios 15, verso 58, que há uma realidade passageira, terrena, né? Paulo tratou dela aqui no capítulo 15, e há uma realidade celestial, eterna, que permanecerá eternamente. E a palavra, né, do apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, é que as nossas mãos estejam ocupadas, né, com aquilo que não vai perecer, né, que está em Cristo Jesus. Eu queria que você abrisse lá no Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus multiplica os pães e os peixes ali no mar da Galileia, uma grande multidão, depois de comer, né, os pães e os peixes, quis seguir o Senhor. Procurou o Senhor com muita disposição, né? E o Senhor, vendo aquilo, disse para aquela multidão algo impressionante, né? Verso 25. E tendo encontrado, né, o Senhor Jesus lá em Cafarnaum, do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós que me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Veja que a multidão estava toda interessada, né, naquela comida terrena que Jesus havia dado para eles no dia anterior. E Jesus disse para aquela multidão: é melhor que vocês trabalhem, né, não por esta comida que perece, mas por aquela que permanece eternamente. E essa comida que permanece eternamente é o Filho do Homem que vos dará. Então aqui o Senhor fez essa divisão, né? Fez essa separação, essa distinção. Vocês estão trabalhando por algo terreno, mas há algo celestial, algo eterno, né, que só eu posso dar para vocês. Por isso, vocês devem trabalhar. Esse deve ser o interesse pleno, primeiro, da vossa vida. No capítulo 15, no verso 16, do Evangelho de João mesmo, o Senhor disse assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda, né?
Veja que, nesse capítulo 15 de João, o Senhor Jesus disse que ele é a videira verdadeira. Que os discípulos eram os ramos, e na condição de ramos, eles deveriam dar frutos. A princípio, todo mundo sabe que o fruto da videira, no caso, né, a uva, lógico, ele não permanece para sempre. Né? Ele é dessa terra, desse mundo, ele traz um bem, né, mas é passageiro. Né? E, no entanto, o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos, como ramos, eles deveriam produzir um tipo de fruto que permanecesse. Ou seja, algo completamente anormal, né? Diferente, que saía daquela regra conhecida por todos. A vida produz uva, ela perece, dura pouco, né? Apesar de ser boa, ser útil, mas é daqui. Mas vocês são os ramos, vocês estão na videira, vocês vão frutificar. Porque quem não frutificar vai ser cortado, vai ser jogado fora. Vocês vão dar fruto. E no verso 8, né, diz que nesse fruto que permanece para sempre, o Pai é glorificado. Se ele fosse produzido com abundância. Ou seja, esse fruto que permanece. Então, vocês são videiras, vocês são ramos da videira. E vocês devem dar um fruto que permanece. Seja algo completamente diferente. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aos Coríntios. Né? No Senhor, o vosso trabalho não é vão. Porque fora do Senhor, todo trabalho é vão. Tudo aquilo que vocês ocuparem as vossas mãos é vão, ou seja, perece. É por pouco tempo, é desta terra. Não é capaz de produzir glórias para Deus. Porque glórias para Deus só são possíveis quando esses frutos, ou esse trabalho, ou esta obra acontece em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Nós temos na palavra de Deus vários, né, mas vários mesmo, exemplos de homens, de mulheres, que viveram as suas vidas com este coração, ou seja, olhando e ocupados com aquilo que verdadeiramente é eterno. Se fôssemos fazer uma lista aqui com todos, né, ela seria bem grande. Mas eu anotei alguns e também alguns conselhos do apóstolo Paulo às igrejas para a gente olhar para isso com um pouco mais de cuidado. Por exemplo, em Colossenses capítulo 3, Paulo disse o seguinte para os irmãos. Colossenses 3, a partir do verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Né? Escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 1, um pouquinho aí para frente, versículo 9, Paulo diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos,
vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Veja que o conselho de Paulo para essas duas igrejas, né, é para que elas estivessem ocupadas, né, com aquilo que é celestial, ou seja, colocasse seus corações, suas mentes, né, enfim, toda a sua esperança no Filho de Deus que está sentado no trono. E elas, né, como igrejas locais, embora envolvidas com este mundo e com as coisas desta terra, mas vivessem como se aqui não estivesse, né, olhando e aguardando a vinda do Senhor Jesus na sua glória eterna. Vamos tomar um outro exemplo, agora individual, né? No caso, Abraão, Hebreus capítulo 11. Veja como Abraão viveu, Hebreus capítulo 11. Verso 8 e 9. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa. Verso 13 ao 16. Todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Veja que Abraão estava na terra, ele já havia chegado no lugar onde Deus prometeu que seria dele, né? Mas depois de peregrinar ali por um tempo, o seu coração, né, foi levado pelo próprio Deus para os céus, né? Ele foi compreendendo que, na verdade, a sua pátria desejada e amada não era aqui neste mundo, né, mas era nos céus. Uma cidade que o próprio Deus preparou. O próprio Deus é o arquiteto e o construtor, né? E o texto fala, olha, se ele quisesse voltar para o lugar de onde ele saiu, ele poderia fazer isso, né? Mas ele não fez. Ele viveu todos os seus dias contemplando de longe, né, aquilo que é eterno, aquilo que é celestial. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, um pouquinho para frente, no capítulo 3, aliás, no capítulo 1, versículo 3, olha o que ele fala para os irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nisso exultai. Conselho de Pedro é para que os irmãos vivessem, né, olhando para a eternidade. Tivessem confiança, né, de que eles eram possuidores de uma herança incorruptível,
no Cristo ressuscitado, que está vivo, né, e entronizado. E que o próprio Deus estava guardando eles para isso. E eles deveriam encontrar a alegria necessária para esta vida nestas coisas. O Senhor Jesus, quando ministra aos seus apóstolos, né, e para todos que estavam ali presentes, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, o Sermão do Monte, texto bastante conhecido, veja o que ele disse. Apenas alguns versículos vamos ler. Mateus 5. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que são... Bem-aventurado, verso 9, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Veja, irmãos, que nas palavras do Senhor Jesus, no ensino do Senhor Jesus, o tema central, né, eram as coisas eternas, aquilo que é celestial, aquilo que o Senhor Deus mesmo está preparando para o seu povo. Ele não negava a realidade e as dificuldades do mundo presente, mas ele fazia, né, com que os ouvintes percebessem que há um porvir, e um porvir glorioso para aqueles que são do Senhor. Mas voltando aqui ao capítulo 15, 1 aos Coríntios, Paulo disse que se isso for perdido de vista, se isso não estiver no nosso coração, todas as coisas se tornam vãs. Verso 14 do capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Se o Cristo ressuscitado não for visto por nós, o que sobra para o nosso coração é algo vão, é algo que não tem poder para suprir e para alimentar a nossa alma. O versículo 17 do capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Aqui piora um pouco, né? Nesse ambiente aonde as coisas são vãs, tudo isso é vão, porque o pecado está presente, o pecado faz parte disto. O pecado é
um elemento fundamental nesta realidade. No versículo 19 do capítulo 15 mesmo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para este versículo em especial. Veja o que Paulo está dizendo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Irmãos, nós não podemos viver sem a esperança e o poder do mundo vindouro. O nosso coração, se ele for regenerado, ele precisa desesperadamente desta comida celestial. Deste pão que vem do céu. Para alimentar o nosso coração, a nossa vida. Paulo está dizendo que todo homem que não tem esta âncora lá em Cristo, ou seja, que não se alimenta do Filho de Deus, e tudo aquilo que o Filho de Deus é para ele, ele é o mais infeliz de todos os homens. Aqui está a razão, aqui está a causa de toda tristeza e infelicidade e angústia e tudo mais que o ser humano experimenta de ruim aqui neste mundo, está no fato dele não ser nutrido pelo Filho de Deus. E o segredo da verdadeira alegria e do verdadeiro significado para a sua existência não é outro senão se alimentar do Filho de Deus, experimentar do próprio Filho de Deus no seu coração. Assim como esse corpo natural aqui não pode viver, existir, continuar sem comida material, o coração do homem ele não pode continuar a existir sem Cristo. Ele foi feito para Cristo. Cristo era a árvore da vida lá no Jardim do Éden. Quando o homem foi expulso de lá, ele perdeu a sua fonte de alimento, né? Ele foi impedido de se alimentar do Filho de Deus. Ele morreu. Este é o segredo, irmão. Esta é a razão de toda a miséria que existe no ser humano. É o fato de ele estar separado de Cristo. E de sua glória. E de tudo que a própria vida do Filho de Deus é no ser humano. A palavra diz que toda a criação geme por estar fora desse desfrute do Filho de Deus. Romanos capítulo 8, olha ali comigo. Romanos capítulo 8. Verso 18. Porque para mim tenho por certo que as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada
em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Sujeita à vaidade. Tudo é vão na criação, porque ela foi sujeita à vaidade. Não há nada nela fora de Cristo que satisfaz, que preenche, que dá significado, que dá motivos para ela existir, para ela viver. Ela está gemendo. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. Mas não somente ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Gememos por um lado, porque fazemos parte da criação. Mas o Filho de Deus tem dentro dele a presença do Espírito Santo de Deus, que plantou no seu coração a vida eterna, a vida do próprio Cristo. E esta vida do próprio Cristo sustenta ele, enquanto ele aguarda a vinda do Senhor e a redenção do seu corpo e a sua participação na glória de Deus de forma plena. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esse é o único poder capaz de dar ao nosso coração força para a gente suportar até o fim. A esperança de que Cristo virá. E quando Ele vier, seremos plenamente participantes da sua glória. Irmãos, nós só podemos viver uma vida que testemunha o triunfo de Cristo Jesus ali no Calvário, ali na sua ressurreição, se o nosso coração for unido ao Eterno. Não há poder em nenhum outro lugar para nos levar até o fim. Esse é o motivo porque há tantos filhos de Deus prostrados, desanimados, desencorajados, entristecidos e com todas as dificuldades que o homem ímpio tem, exatamente por ele não ter colocado ainda os seus olhos e o seu coração plenamente naquilo que é eterno. Abraão peregrinou numa terra seca, numa terra que só tinha areia, né, num lugar complicado, mas ele, por graça de Deus, ele viu a pátria celestial e ele disse: o Senhor vai me levar até lá. Lá é a minha herança. Aonde que você espera chegar? O que alimenta o seu coração? Esse mundo vão. Ou aquilo que nos foi dado no Senhor? Eu queria olhar com os irmãos para um personagem bíblico que não é por acaso que ele está na Escritura. Ele está ali para nos convencer realmente de que esse mundo é vão, é vaidade. Este homem não é outro senão o rei Salomão. Quem já leu a história de Salomão
percebe claramente como esse mundo é vão, como não há poder aqui para sustentar a nossa vida. O testemunho de Salomão é muito importante porque ele fala da vaidade, ele fala da fraqueza, e ele fala da falta de resposta para tudo que existe e acontece debaixo do sol. Né? E eu queria ler com vocês em Eclesiastes, né? Vamos lá para Eclesiastes, capítulo 1. Depois é Salmo, Provérbios e Eclesiastes, para ajudar. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? É importante esse endereço que ele coloca aqui, debaixo do sol, ou seja, neste mundo, nesse tempo presente, nesta realidade em que estamos colocados hoje. Né? Observou Salomão que aqui tudo é vaidade. Versículo 12. Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém, e apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Paulo não disse aos irmãos lá de Corinto, se a nossa esperança em Cristo se limitar a este mundo, o que nós somos? Ele diz, somos os mais infelizes dos homens. Se a nossa esperança não é aquela do fato que Jesus ressuscitou, é vã a nossa esperança. E olha Salomão aqui, o grande rei Salomão, o que ele está dizendo. Quando eu observei todas as coisas que acontecem debaixo do sol, eu vi que tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Quem já correu atrás do vento aqui? Você chega em algum lugar, resolve alguma coisa, é isso. Já pensou viver 50, 60, 70, 80 anos correndo atrás do vento e não chegar a lugar nenhum? É isso. Só tem um jeito de parar de correr atrás do vento. Que as nossas obras sejam feitas no Senhor. Quem foi Salomão? Vamos ver um pouquinho do currículo de Salomão. Tá? O próprio Senhor Jesus disse que Salomão teve glória, né? Diz, nem Salomão em toda a sua glória. É verdade, ele não se vestiu como um lírio, né? Mas o Senhor Jesus reconheceu que Salomão teve glória, né? Foi inigualável como filho dos homens. Então, quem foi Salomão? Ele foi o mais rico, o mais poderoso e o mais sábio rei de Israel. Vamos ver isso no primeiro livro de Reis, capítulo 4. Volta bastante aí. Depois de Samuel.
1 Reis, capítulo 4, verso 20. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam, se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrate até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Veja que Israel nunca teve um território tão grande como nos tempos de Salomão. Os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Eram, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços, as aves cevadas, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis, aquém do Eufrate, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz em todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha Salomão 40.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão, e todos quantos lhe chegavam à mesa, coisa nenhuma deixava faltar. Então veja que Salomão era um homem muito rico, né? Muito próspero. No capítulo 10, aí de 1 Reis, vamos ver mais um pouquinho. Verso 14. O capítulo 4 fala do reino de Salomão, né? Aqui vai falar mais das riquezas assim, particulares de Salomão. Capítulo 10, verso 14. O peso de ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Vocês têm ideia de quanto ouro é? Cada talento pesava em média 30 quilos. 23.300 quilos. Isso só de ouro. Só de ouro, né? Além do que entrava dos vendedores, do tráfico de negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Fez o rei Salomão 200 pavês de ouro batido, 600 ciclos de ouro, mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arráteis de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus e o espaldar do trono ao alto era redondo. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali entre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças de que servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão nem se dava a ela estimação nenhuma. Era tão rico que prata ele nem queria mais. Ele só queria nota de 200, nota de 100 ele nem recebia mais, né? Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarse com as naus
Hirão, de 3 em 3 anos, voltava a frota de Tarso, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia os seus presentes, objetos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos, mulas, assim ano após ano. Também juntou Salomão carros, cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedro em abundância como o sicômoro que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito, da Sicília, e comerciantes do rei os recebiam da Sicília por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. E por aí segue, né, irmão? Então veja que Salomão era alguém muito rico. Muito rico. Nós vamos ler depois o texto que, para completar, para fechar, Salomão tinha 700 esposas, né? E mais 300 concubinas. Já conheceu um homem que teve 700 esposas e 300 concubinas? Este era Salomão. Este homem aí é que vai dizer estas palavras, que tudo que existe debaixo do sol é vaidade. Ou seja, tudo aquilo, e tudo aquilo de Salomão era tudo aquilo mesmo, né? Não era impossível alguém passar esse limite. Ele viu que era vaidade. Vaidade. E quem conhece a história de Salomão aqui sabe que Salomão terminou na idolatria. Salomão não encontrou a resposta para a sua vida, o significado da sua vida, no meio de todas estas coisas com as quais ele ocupou as suas mãos todos os dias da sua vida, aonde ele colocou o seu coração. É impossível para o ser humano ir além do que foi Salomão aqui neste mundo, debaixo do sol. E a conclusão de Salomão, tudo é vaidade. E foi tão vaidade que no final ele foi para a idolatria, ou seja, ele ficou completamente perdido, desorientado e contra Deus, porque foi servir ídolos. Essa é a questão, irmãos. Quando nós não temos Cristo como o nosso pão vivo que veio do céu, quando não é o eterno que alimenta o nosso coração, que leva a nossa vida para frente, nós vivemos uma vida que é vaidade. E no final, nós nos tornamos ainda mais inimigos de Deus. Porque foi isso que aconteceu com Salomão. Não tem como fugir disso, evitar isso. Se acharmos que vamos perseguir a vaidade deste mundo e no final nós vamos terminar abraçados com o Filho de Deus, é mentira.
a vaidade vai corromper ainda mais o nosso coração e terminaremos servindo aquilo que não é Deus. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para algumas coisas que Salomão falou. Vamos voltar lá para Eclesiastes. Quem sabe você tem alguma dúvida em relação a algumas coisas que estão aqui. Eu fiz um pequeno resumo. Capítulo 1, verso 4. Que hora que é, hein? Ixi. 1:4, Eclesiastes. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é e o que há de ser. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do céu, do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê isto, é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Salomão, no meio de toda aquela riqueza, de todo aquele poder, de todas aquelas mulheres, de tudo aquilo que ele desfrutava nesta terra, ele percebeu uma rotina, né, enfadonha, algo que era muito difícil para ele. Irmão, se o nosso coração, ele não for liberto disso aqui, nós estamos perdidos. Já pensou viver 70, 80 anos, vendo o sol nascer e se pôr, nascer e se pôr, nascer e se pôr? Vendo chover e não chover, chover e não chover, chover e não chover, ventar e não ventar, ventar e ventar de novo. Vendo aquilo que foi feito ontem, sendo feito de novo, e amanhã é feito novamente, e assim vai. Quem se lembra, uns 30 anos atrás o rio encheu e deu um grande prejuízo para a turma ali na beira do rio. Aí encheu de novo, né, irmã? E deu prejuízo de novo. E daqui a um tempo vai encher de novo. E é assim que esse mundo funciona. Mas aquele que olha para a eternidade, ele sabe que lá é tudo diferente. Eternamente vamos conhecer o Filho de Deus. E não haverá fim. Não haverá rotina. Não vamos ficar vendo o sol nascer e se pôr. Vamos conhecer as riquezas insondáveis do Filho de Deus. No versículo 16 aí do capítulo 1 mesmo, disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria, a saber o que é loucura e o que é estultice. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento.
porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Ele achou que se ele fosse sábio, como de fato foi, ele teria encontrado as respostas para a sua vida. Ele seria alguém realmente satisfeito, mas ele descobriu que isso também não passava de canseira e enfado, e fazia dele alguém ainda mais infeliz do que o outro. Vocês não percebem que nos últimos tempos a tristeza no mundo aumentou? Você nunca se perguntou por quê? É porque nós estamos sabendo de mais coisas que a gente não sabia antes. E quanto mais a gente fica sabendo, mais chato tudo fica. É mais notícia ruim, mais coisa, mais problema, mais dificuldade. Esses dias a gente estava conversando lá em casa e o Fernando estava lá, o Daniel. Aí eu disse lá que lá em casa quem sempre administrou o dinheiro fui eu, quem pagou as contas fui eu, e a Cirlei ela acompanhava isso, né? Aí o Daniel falou assim para mim, a mãe ficava tranquila, né? Esquentava a cabeça. É verdade, ela estava sempre tranquila. Esquentava a cabeça. Quanto mais você procura, mais triste você fica, mais pesado se torna o seu fardo. Porque esse mundo jaz no maligno, tudo aqui é vão. Nada aqui vai satisfazer a sua alma. A sua alegria, ela está lá no Senhor Jesus. Não é o conhecimento desta terra que vai dar a resposta que você precisa. Salomão falou que é torto, permanece torto. O que está faltando não se pode completar. Tantas perguntas que nós não temos respostas aqui e elas ficam aí na nossa alma a vida inteira. No capítulo 2, aí de Eclesiastes, verso 1, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso é a vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve? Quanto esforço, quanto empenho, quanta busca para chegar à felicidade humana, né? E Salomão falou, ó, isso também é vaidade. O riso não passa de loucura. E a alegria para que serve? A alegria humana para que serve? Ela acaba ali na frente. Ela não dá significado para a sua vida. Ela não vale a pena, ela termina. É uma ilusão achar que aquele que está sorrindo, ele está pleno, que ele encontrou, enfim, as respostas para... Não! Salomão diz, ele está, na verdade, numa loucura. Porque tudo que há debaixo do sol não passa de vaidade. Não passa. O versículo 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinha. Observe que Salomão fala que tudo é para ele aqui, tá? Presta atenção nisso. Ó, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neste plantei árvores frutíferas de todas as espécies.
Fiz para mim açudes, coloquei tilápia, né, dourado, cascudo, bagre, coloquei tudo lá dentro. Para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servo, tive servo nascido em casa. Também possuí bois, quer dizer, possuí carro do ano, possuí moto do ano, né, que eram as ovelhas. Mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de província. Provi-me de cantores e cantoras. Ou seja, eu estava sempre no teatro, eu gostava muito de música, eu contratava os melhores cantores, né? Toda a minha riqueza me proporcionava esse desfrute. E para fechar com chave de ouro, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. 700 e mais 300. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, nenhum proveito havia debaixo do sol. Irmãos, o que Salomão está dizendo é que o homem não deve trabalhar, o homem não deve se esforçar, o homem não deve cuidar da sua vida, né? Que o homem está proibido de ter sua casa, de ter o seu pomar, de ter os seus bois, as suas ovelhas. Não é isso que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo que quando ele procurou destas coisas significado para a sua vida, ou seja, comida para o seu coração, alimento para o seu espírito, ele não encontrou, ele viu que aquilo era vaidade. Ele continuava faminto, apesar de todas estas coisas estarem ali amontoadas diante dele. Ou seja, tudo que os seus olhos viram, ele não negou. Pense nisso, irmão. Pense nisso. Hoje eu quero ouvir tal cantor. Busca ele lá e coloca ele para cantar. Né? Amanhã busca um outro, aquele lá que é melhor. Né? Não satisfaz. É correr atrás do vento. Você crê nisso? Você crê na palavra? No que a palavra de Deus está dizendo? Ou você quer testar isso para ver se é verdade? É necessário testar, levar isso para o laboratório da sua vida e fazer de novo para ver se realmente Salomão estava falando a verdade ou ele se enganou. Porque às vezes parece que nós não acreditamos no que Salomão está falando aqui, como um instrumento do Espírito de Deus, porque achamos que conosco vai ser diferente. Puxa, se eu tiver uma pelotona de ouro lá no banco, se eu tiver isso, tiver aquilo, eu estou feliz da vida. Você, essa história de tudo ser vão, foi lá com Salomão, comigo não vai ser assim não. Eu vou ser a pessoa mais feliz, mais realizada, mais satisfeita. Meu coração vai estar leve, solto. Vou criar asa, vou sair voando por aí de tão pleno que eu vou ser. Será que vai ser assim? Por que de vez em quando você vê um milionário dar um tirinho na orelha? Por quê? Porque ele chega à mesma conclusão.
Por que de vez em quando o cidadão pega a mulher dele de 50 e coloca ela para lá e arruma outra, ou duas, ou três de 20? Por quê? Porque ele chega à mesma conclusão. Bom, nós temos, e eu sugiro para que os irmãos leiam Eclesiastes nessa perspectiva, e vocês vão ver tudo que Salomão falou. Mas eu queria só ler mais um ou dois textos aqui para a gente ir encerrando. Não vai dar tempo de ler tudo que eu anotei. No capítulo 2, no verso 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, é correr atrás do vento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele não disse: não temos a esperança em Cristo, no Filho de Deus ressuscitado, vamos comer e beber que amanhã nós vamos morrer? Então, comer e beber para o homem pode ser um grande sinal de que ele não tem esperança em Cristo. Se o grande motivo da sua vida for comer e beber, indica que ele não tem esperança em Cristo. Você viu a lista de coisas que Salomão recebia todo dia? A quantidade de bois, a quantidade de ovelhas, a quantidade de aves. Salomão tinha todo dia na frente dele um banquete enorme. Ele podia comer o que ele queria, até sair para a orelha. Mas ele disse: isso também é vaidade. É vaidade, não satisfaz o nosso coração. Mas pode ser o ápice do homem sem esperança na eternidade, porque o melhor que ele pode fazer aqui nesse mundo é comer e beber, porque amanhã ele vai morrer. Quando os discípulos chegaram para Jesus com uns lanches, né, lá em Samaria, e disseram: olha, come, Senhor. Ele disse: olha, tem uma comida melhor para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Eles ficaram assim perdidos, desorientados. O que será que ele comeu? O Senhor estava sempre satisfeito no seu Pai. Salomão não estava, porque ele comia, e disse: é vaidade. É vaidade. No capítulo 3, verso 11. Tudo fez Deus formoso e no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer e beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que já é, foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Aqui Salomão falou uma coisa muito profunda e muito importante.
tudo fez Deus formoso no seu tempo, devido tempo. E também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Salomão disse que Deus colocou no coração do homem a eternidade. E colocou mesmo, no coração dos seus filhos, ele colocou a eternidade. A vida eterna, ou seja, a sua própria presença, o Filho de Deus, Espírito de Deus que habita o homem. Há dentro de nós o anelo pelo Deus eterno. Nós temos uma fome e uma necessidade que só o Deus eterno pode suprir. Mas o homem caído, o homem no seu pecado, ou seja, debaixo do sol, aqui neste mundo, você vê o homem tentando de alguma maneira existir sem levar em conta o grande anelo da sua vida, que é eterno. E ele corre de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ele se mune, né, de muitas coisas na tentativa de satisfazer o seu coração. Mas nada disso é capaz de satisfazer o seu coração, porque Deus colocou dentro dele a eternidade. Ele precisa comer o pão vivo que desceu do céu. Ele precisa se alimentar do Deus vivo. Ele precisa da eternidade. Então ele pode amontoar ouros, ele pode amontoar mulheres, ele pode amontoar carros, ele pode amontoar casas, ele pode comer e comer e comer, que ele vai continuar nesta miséria, nesta vida de vaidade. Ah, se no final do ano, quando eu sair de férias, eu for passear em tal lugar, quando eu voltar de lá, eu vou estar maravilhoso. Mentira. Ah, se eu comprar aquele carro, se eu comprar aquele terreno, se eu fizer isso na minha casa, se eu comprar aquela roupa, se eu comprar aquele sapato, se eu... Mentira. Você tem a necessidade da eternidade que está dentro de você. Ah, os homens vão de um lugar para o outro, mudam daqui para lá e de lá para cá. Se eu morar naquele lugar, lá eu vou ser o rei da cocada, vai nada, vai ser um miserável como você era aqui. Se o Filho de Deus não satisfazer teu coração aqui e não te satisfazer lá, você vai continuar com fome. Olhe para Salomão. Paulo está citando Salomão aqui, ele citou várias vezes nesse capítulo 15, ele está olhando para Eclesiastes. Ele diz, só tem um lugar que não é vaidade as obras das nossas mãos, é no Senhor. É no Senhor. No Senhor ressuscitado. Salomão, no capítulo 3, aí no verso 18, não vou ler o texto todo, mas só o verso 18, diz assim, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que em si mesmos são como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais.
O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Nenhuma vantagem tem o homem sobre o animal, porque tudo é vaidade. E aí? Já pensou você viver com essa esperança no coração? Eu sou como um cavalo que morre, acabou? Como viveu o profeta Daniel? Quais foram as últimas palavras que ele ouviu da parte de Deus? Daniel, você vai morrer, você vai ficar, vão colocar você no túmulo junto com seus pais, mas eu vou tirar você de lá, vou te levantar de lá no fim dos tempos. Como vivia Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e que no final ele vai me levantar do pó da terra. Mas Salomão está dizendo que o homem debaixo do sol, ele é que nem um animal. Ele vê o bicho morrer e fala, amanhã sou eu. E aí ele tenta disfarçar, né? Ele já está velho, já sabe que o túmulo está perto, e ele quer esticar aqui, quer esticar lá, quer fazer não sei o quê, mas ele vai morrer. O Filho de Deus sabe que se ele estiver vivo, ele é do Senhor. Se ele morrer, ele é do Senhor. E vivo ou morto, ele pertence ao Senhor. Quando a morte chegou bem pertinho de Paulo, que ele disse, olha, eu estou com muita vontade de ir. Mas acho que vou ficar mais um pouco por causa dos irmãos. Mas eu sei que se eu partir, é incomparavelmente melhor estar com o Filho de Deus. Para finalizar, irmãos, uma aplicação. Se estas obras, né, não são estas que estão na vida dos ímpios debaixo do sol, se não são obras religiosas, do que Paulo está falando, o que Paulo está chamando aqui de trabalho de Deus, ou trabalho que não é vão. Eu queria ler 1 Coríntios capítulo 3, e aqui nós vamos encerrar. Verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento que é ouro, prata, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata ou pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, ou o trabalho de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá-lhe dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então Paulo está dizendo que
as obras dos filhos de Deus, ou esse trabalho, né, que é realizado sobre o fundamento que é Cristo, ele pode ser de ouro, de pedras preciosas, prata, mas pode ser também de madeira, de feno, de palha. E Paulo diz que esse trabalho de cada um, essa obra de cada um, ela vai ser testada, ela vai ser conferida, ela vai ser provada, como que pelo fogo. E as obras de muitos podem perecer, porque são de madeira, de feno, de palha. E essa pessoa vai sofrer dano, vai sofrer prejuízo. Do que Paulo está falando aqui, irmãos? Ele está falando que o nosso trabalho no Senhor, ou aquelas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, obra que Deus preparou em Cristo para que andássemos nela, não é outra coisa senão a própria manifestação de Deus na nossa vida. Não é outra coisa senão os frutos do Espírito Santo de Deus manifestos em nós. Ou a realidade do Deus eterno manifesta na nossa vida. Outra maneira de dizer, como Paulo disse aos Gálatas, capítulo 4, verso 19, Cristo sendo formado em vós. Ou Colossenses 1, 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Porque veja o que Paulo falou aí nos últimos versículos que lemos. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aqui nós temos um segredo, irmão, maravilhoso. Deus veio habitar o seu povo. Deus Trino vem habitar na nossa vida. E a única coisa que permanecerá eternamente é sermos, né, o lugar onde o próprio Deus possa se mostrar. Ou Cristo dando os seus frutos na nossa vida. Salomão se ocupou com todas as coisas desta terra, mas separados de Deus. Aqueles que trabalham no verdadeiro trabalho, que estão envolvidos com a verdadeira obra, são aqueles que a vida de Deus pode se mostrar através deles. E isto traz a realidade eterna, traz a eternidade para a nossa experiência. Isso não é vão. Esta é a comida que satisfaz. Essa é a água que mata a sede. Este é o pão vivo que desceu do céu, que Jesus mandou trabalhar por ele. Paulo muitas vezes disse que ele trabalhou.
no nome do Senhor. Aí você vai ver o que ele fez, você vai encontrar Cristo sendo mostrado através da sua vida. Essa deve ser a grande ocupação, irmão, de cada um de nós enquanto estivermos aqui nesta terra. E tem um detalhe. Paulo diz que esse será o nosso galardão. Você acha que o galardão nosso do céu vai ser uma bola de ouro, assim, uma coisa? Ou um título? Título bem legal, assim, que o Senhor vai colocar no nosso peito, na nossa cabeça? Ou algum tipo de coroa? Ó, se for fiel, tá, não sei o que, você vai ganhar uma coroa bem grandona na sua cabeça. Você vai andar a eternidade inteira com aquela coroa na cabeça, o teu galardão. Sabe qual é o galardão do santo? O quanto de Cristo ele alcançar. O quanto de Cristo ele possuir. Você já viu lá no Apocalipse que cada santo vai ganhar uma bolinha branca com um nome escrito? E só ele sabe o que está escrito ali? Então, é isso aí. Sabe por que aquele que a obra for queimada sofrerá dano? Porque ele não tem galardão, ele não tem nada do Filho de Deus formado na sua vida. Ele está duro, ele está rapado, ele está sem nada. E o Senhor Jesus falou que aquele ramo que estiver nele, que não der fruto, ele vai ser cortado, ele vai secar, ele vai ser queimado. Ele está numa situação terrível. Então trabalhe, querido. O que significa? Senhor, cresça em mim. Paulo diz: todo dia eu morro para que o Senhor se manifeste em mim. Eu quero te conhecer. É assim que o galardão cresce. Esse é o nosso galardão, o próprio Filho de Deus. Muitos podem ter uma grande decepção naquele dia, né? O galardão pode ser zero. Serão salvos, mas o galardão zero. Zero. Porque quando foram checados aqui neste mundo, as suas obras, elas não eram feitas em Cristo. Elas não eram Cristo nele. Elas eram palhas, eram feno, elas eram sem valor. Acabou, né? Amém. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude, né? E tenha misericórdia das nossas vidas.